Acho que agora sim. Olá, olá. Tô rouca. Vamos ver se está ao vivo. Acho que agora sim. Oi, Jonas, boa tarde. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir depois. Hoje, excepcionalmente, às 16 horas, porque mais tarde, logo mais, nós teremos um evento da Comissão de Direito Ambiental da UAB do Paraná sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, e por isso a gente mudou aqui o nosso horário. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, todes bem-vindos. Aqui cabe todo mundo que tem bom coração. Oi, Jonas, oi, Márcia, oi, Café Monique, oi, Vivi, Nopos... Ai, que nome difícil, Nopos... No Post, ai, que pessoa, né, meio cega e não sabe ler, hein? A Vivi, a Silvinha, olha lá, minha querida amiga Solange Teles já está aqui. Vamos ver que eu já vou com a Solange. Que bom, pessoal, que alegria. Gostaram da minha camiseta? Eu já vou falar dela um pouquinho. Vamos só ver se a nossa conexão aqui nos ajuda. Ah, agora sim! Tudo bem, Sô? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, que bom. E você tá me Coloquei o ouvindo? fone. Tô Isso, ouvindo, é que eu melhor, coloquei o né? fone para ficar melhor, é. Que bom, minha amiga, que bom que deu certo. Pessoal, todo mundo que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Podem enviar seus comentários e perguntas, fiquem à vontade. É um bate-papo informal, mas nós vamos falar de temas muito importantes, de tentar falar de uma maneira leve, né? Eu, Solange, comecei essas lives por conta da violência contra as mulheres, que aumentou sobremaneira na pandemia. E a minha intenção é empoderar cada vez mais as mulheres, valorizando o protagonismo de mulheres maravilhosas como você, minha amiga, que eu tenho a alegria de te chamar de amiga. E é uma alegria muito grande, mas antes de a gente começar, então, infelizmente, e eu falo isso sempre, os números de mortos pela Covid. Nós passamos hoje de 81 mil brasileiros perdidos. E aí eu preciso deixar minhas condolências, meus sentimentos a todas as famílias, porque podíamos ser nós, os nossos pais, os nossos filhos. Então eu preciso deixar isso registrado. E aí, só uma última colocação. Eu queria hoje fazer uma homenagem a todas as mães, especialmente, obviamente, a minha mãe ainda não entrou aí, mas ela está sempre por aqui com a gente. Mas a todas as mães, em especial, vamos ver o que está acontecendo com essa internet. Ai, vocês estão me ouvindo, pessoal? Caiu. Perfeitamente. Ah, que bom. É porque Não? para mim tinha travado aqui. Mas aí, Solange, eu queria fazer uma homenagem a todas as mães, a minha mãe em especial, obviamente. Mas aí, ó, eu tô com uma camiseta, quem é mãe de bicho também, olha só. E as mães que estão tendo trabalho mais do que redobrado e as dificuldades de se trabalhar em casa, ter os cuidados com os filhos e todas as dificuldades atinentes a estarmos em casa com as crianças e o trabalho maravilhoso que mulheres como você, Solange, a mãe da Maria Eduarda e do Cauã, fazem por nós, pela sociedade, porque vocês também, ao cuidar dos filhos, também fazem cidadãos melhores, pessoas melhores para o mundo. Obrigada por ter vindo. Gente, muito obrigada a todo mundo que entrou aí. Muita gente entrou, agora eu não vou falar o nome de todo mundo, mas sejam todos bem-vindos. Minha amiga, obrigada. Falei demais, né? Obrigada, obrigada a você, Acelerado. Ale, imagina. Não, eu acho que está todo mundo acelerado por conta de que, enfim, quando se abre uma janelinha que nós podemos conversar, que nós podemos dialogar, essa janelinha vira um janelão, né? Porque tão acostumados que, principalmente nós, né, professores, advogados, juristas, enfim, temos de falar, então essa necessidade de nos colocar um pouco para o mundo, eu acho que de falar e de refletirmos, eu acho que principalmente de colocar o pensamento à prova,
né? Quer dizer, será que eu estou pensando? Será que é uma loucura isso que eu estou pensando? Será que eu estou dando conta? Será que as minhas reflexões, enfim, são reflexões simplesmente de classe média brasileira? Quer dizer, e tentar ir um pouquinho além, né? Eu acho que esse talvez é o nosso papel nesse momento, para nós pensarmos no que nós estamos vivenciando agora, mas em como, dentro do nosso campo de atuação, que é o campo jurídico, nós vamos poder imaginar a construção de alternativas, né? Porque nós vamos precisar de alternativas. Né? Nós vamos precisar de muita inovação, de muita imaginação e de muita coragem, né? Para enfrentar tanto essas 81 mil mortes que, quando nós falamos, e eu sempre tenho um gosto amargo quando me dizem assim, está estável, morreram 1.000 pessoas, 1.300 pessoas. Isso não é estável. Foram 1.300 pessoas que tinham histórias para contar, que tinham vidas, né? Que eram exatamente, exatamente. E aí não se pode é muito banalizar. difícil, né? Não se pode banalizar, exatamente. Não é só um número, né, Sô? Não é só um número. E é interessante, né? Porque falando e já, né, dando um gancho com o nosso tema, claro, eu discutia inicialmente, eu faço parte de um movimento que se chama Movimento Ciência Cidadã, que foi fundado na Rio Mais 20, e nesse movimento a gente, enfim, tem uma lista de WhatsApp, de conversas, e eu dizia, gente, é tão incrível que, de repente, chegou a Covid e parece que todo mundo descobriu que tinha um problema, né? O Boaventura de Souza Santos, ele coloca muito bem essa questão. Ele disse assim, não foi uma crise, é uma crise dentro da crise. Então, pera lá, nós já vivíamos em crise, já existia um problema. E na área ambiental, parece que nós estamos falando de somos catastróficas ou catastróficos, né? Pessoal, biodiversidade, né? Erosão da biodiversidade, a questão da mudança do clima. Não, vocês são ecochiitas, vocês são enfim. E começa por aí uma discussão. E não é, né? De repente, com a Covid, e eu acho que isso pode nos trazer essa dimensão de que nós não digamos assim, como você tem mãe dos bichos, né? Não é um probleminha lá do morceguinho, do pangolim. Não. É um problema do modo como nós produzimos, do modo como nós maltratamos ou nos apropriamos de forma equivocada da biodiversidade. Né? Perfeito. E aí talvez a gente possa começar a descrever ou dizer o que é esse palavrão, né? Isso, era o que eu ia te perguntar agora. Exatamente. Vai lá, prof, por favor, né? Diversidade biológica, né? Parece assim, gente, que trem é esse, né? Que negócio que é isso daí? Que muito tem longe, no meio né? disso tudo, né? Muito longe da gente. E não tá, né? Não tá, porque nós estamos falando, na verdade, de 3 estratos, né? A biodiversidade entre os genes, que significa o quê? E eu sempre conto essa mesma história para os meus estudantes e para minhas estudantes. Eu digo, pessoal, imagina, se nós todos, e é tão interessante que eu dou esse exemplo, se nós todos fôssemos geneticamente iguaizinhos, né? E chegasse um vírus, uma bactéria, ele chegou. Né? Mas se nós fôssemos iguaizinhos, tudo bem que aí, né, eu ia ter que ter um cabelinho mais lisinho, né? Não ia ter aquele azão, né? Que a gente brinca quando aprende em biologia. Mas, enfim, se nós fôssemos geneticamente iguaizinhos, a humanidade ou os seres humanos não estariam mais na face da Terra. Mas, graças a Deus, que nós somos diversos. E porque somos diversos, é que justamente as pesquisas vão avançar e vão compreender por que uma estrutura proteica de um ser humano é diferente da de outro, e por que essa diversidade traz toda essa fortaleza, traz toda essa segurança para um sistema. Então é por isso que eu tenho que ter a banana nanica, a banana prata, a banana ouro, porque senão, gente, vai acabar a banana. E a Márcia Leuzinger que ia falar, né? Como é que eu vou ficar sem banana? A gente é mesmo, a Márcia ama comer banana, né? Eu também gosto. Mas eu também adoro comer banana, mas o que eu quero dizer é que a diversidade. essa diversidade ela é importante, mas ela não é importante só no nível dos genes. Como eu acabei de falar dos diversos tipos de banana, a gente está falando da mesma espécie e dentro da espécie.
ou ainda a diversidade de ecossistemas, né? Porque senão, já imagina, viveria todo mundo ou só no Cerrado, ou só na Amazônia. Tem gente que até pensa que na Amazônia tem Mata Atlântica, né? Mas, bom, aí já são outros 500, né? Mas, assim, falando sério, né? Os grandes Sim, a biomas gente ri para não brasileiros chorar, né? são diversos. E é muito interessante a gente ter essa diversidade, porque essa diversidade de ecossistemas ou de locais vai fazendo com que se desenvolva uma cultura diferente que vai se adaptando a esse ecossistema. E até há estudos que dizem que a diversidade que nós temos na Amazônia é justamente pelo fato dos índios terem sido nômades e durante muito tempo terem levado, né, as sementes de um campo de um canto para o outro, então terem produzido essa diversidade. Então a gente diz, olha, sociodiversidade gera biodiversidade, e biodiversidade gera sociodiversidade. E isso é muito legal porque a gente acaba até, né, ali compreendendo assim, por que pessoas que vivem num deserto são mais rudes? Porque elas têm que se adaptar a uma questão de vida que é mais rude, né? Então, isso vai levando a diferentes culturas, e é a coisa mais linda que se tem, né? Essa diversidade é linda de se Com ver, certeza. de se conhecer, né? Infelizmente, agora a gente vai ter que conhecer só por meio de telinhas, né? Mas eu Por digo que, enquanto, graças pelo a Deus, menos, a né? gente tem um capital aí ainda acumulado do que já vimos ao vivo e a cores, mas é muito importante. Então, está muito perto de nós, está mais perto de nós do que nós possamos imaginar a Isso é diversidade muito biológica. importante. Isso é muito importante você destacar, porque às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: bom, nós temos quantidades absurdas de espécies sendo extintas diariamente, mas vamos considerar anualmente, né, Sô? E e as pessoas dizem assim, ai, mas é só uma espécie de um sapinho lá não sei aonde, eu não tenho a ver com isso, porque as pessoas não entendem o todo. É o que eu costumo dizer, né? Entenda que você faz parte. Eu até tenho uma camiseta que está escrito isso, né? Entenda que você faz parte e que a E que extinção. existe uma cadeia, né? Existe uma cadeia. Sim, Porque assim, porque assim, não é por acaso, né? Quer dizer, tem nuvens de gafanhotos agora que podem chegar no Brasil. Não surgiu do nada, gente. Né? Isso claro. se chama desequilíbrio ecológico. Então, se eu não tenho ou se eu não conservo a biodiversidade, justamente, né, para pensar nisso em termos globais, se negociou a Convenção sobre a Diversidade Biológica lá em 92, né, já faz algum tempo, mas pensando nessas questões, na questão de conservação da biodiversidade, mas também de uso sustentável, porque aqui tem um aporte de se pensar, bom, em bioeconomia, em em bioinovações, né? Mas, para além de conservação e de uso sustentável, igualmente a repartição equitativa dos benefícios oriundos e gerados da apropriação, da utilização desses recursos genéticos, dessa biodiversidade. Né? E eu Então, quero que você explique para a gente um pouquinho mais sobre isso, mas deixa eu falar uma coisa, prof. A minha a gente mãe, se empolga, né, a Ale? A gente gente se se empolga. A empolga. minha, não, é que eu tenho que Acho que a falar gente isso vai ter que. agora, porque você falou dos gafanhotos, né? E aí, olha, eu acabei de ver a Carol Marafiga, que é nossa amigona, que é do Rio Grande do Sul, entrando aí. Muita gente, a Ana Zanetti, Carolina, Whisky em dose, olha só, Marcelo, Gisele, Gabriela, CRZ, Frota. Vocês sabem que eu até. Francelise. Não sei se é a Francelise Diesel. Não, não é. A Fran a gente vai conversar semana que vem. Eu até. O Talden Farias, a Fer, Suzuki. Eu até mudei meu nome no Instagram para ficar Alessandra Galli, ponto socioambiental, porque atrapalham esses nomes meio diferentes, né? Mas só, sabe o que eu queria falar? Então, a Carol é do Rio Grande do Sul, né? Eu sou chapecoense. Eu moro em Curitiba há 20 anos. E minha mãe comentava comigo que a nuvem de gafanhotos está chegando. E qual que é a política que está se pensando lá para o local? Um monte de aviões com um monte de veneno para matar os gafanhotos. Intoxicar populações, né? Eu acho que a gente
precisa tomar cuidado, né? Nenhuma Isso. solução é unívoca, né? Não adianta, não existe a mágica do pirlim-pim-pim, é como para resíduos, como para, enfim, matar uma espécie, mas a gente teria que pensar em alguma solução de quem são os predadores dos gafanhotos, né? Será que existe todo um desequilíbrio que está gerando isso? Quer dizer, a gente já sabe, né, que isso daí é oriundo também, tem em parte a mudança do clima. E falando da mudança do clima, é o que nós vamos ver que já existia um relatório da CIA de como será o mundo em 2020. Nesse relatório já se previa a emergência de uma pandemia como a da Covid-19. Né? Sim. E Os nós cientistas sabemos que vêm essa alertando, né? vem Sim. alertando que essa é uma das possíveis pandemias que vamos ter. Né? Uhum. Então, talvez, se ela puder servir de lição, ela tem que, nós temos que repensar nessas discussões a partir também dos elos mais são fracos, mas são fortes, né? Dessa situação. Quando eu digo que são fracos, é porque eles são os que mais são as pessoas que mais vão sofrer. Né? Que eu dizia assim, as mulheres, né? São as mulheres hoje que estão sofrendo muito mais nessa situação de pandemia, tanto por questões de desemprego estrutural, quanto por questões de violência, que você disse que começou essa live pela questão da violência doméstica, tanto por questões da saúde das mulheres, porque na linha de frente estão as enfermeiras, né? A Sim, maior 70, parte são 80% dos enfermeiros, né, são enfermeiras, né? são enfermeiras, né? Sim, E aqui no sim. Brasil nós temos tivemos nós gostamos de ser campeões, né? Nós somos os campeões em mortes de Ai, que bom. enfermeiros, de pessoal da saúde. Foram até, Sim, por uma notícia que eu vi recentemente, tinham 156 ou 157 mortos, né? Então, como, né, criar um link, tanto dependendo do Estado quanto não dependendo do Estado, para nós podermos avançar nessa discussão. Eu acho que a primeira questão que se coloca é que daqui para frente, sabe, Ale, e é legal você ter falado assim, olha, vamos empoderar as mulheres. Não é simplesmente por empoderar as mulheres, mas nós somos constantemente invisibilizadas dentro de processos. sim. Seja no poder, seja em termos do locus que ocupamos, ou falando de biodiversidade, por exemplo, quando você vai falar dos povos do mar, né? Ou dos pescadores e pescadoras, você tem outras categorias como as marisqueiras, por exemplo, né? Que são Aham. muito invisibilizadas. Né? Você tem ainda dentro do campo as mulheres camponesas, que também são invisibilizadas e que, aliás, lançaram esse ano uma campanha, agora em 2020, uma campanha nacional Sementes de Resistência. Uau, Camponesas semeando a esperança e tecendo transformação. Né? que Então, assim, lindo. tem um potencial muito grande, né? E Aham. está na hora, né, de que nós colocarmos a questão de gênero na pauta do dia. Ou seja, as soluções para a Covid, elas vão passar pela discussão da questão de gênero e pela discussão da questão racial. Não vai Com dar mais certeza. para colocar embaixo do tapete. Né? Com E aí a certeza. gente vai ter que discutir interseccionalidade, vai ter que ir para as teorias feministas, em termos de reflexões que nós vamos fazer, né? E como isso dialoga com o direito. No nosso campo, né, nós puxamos logo, lógico que, né, a sardinha, o fogo para quem não é vegetariano, né? Ou então a gente puxa as frutas, né, orgânicas, né, para a Isso. nossa salada de frutas, mas nós tomamos essa discussão também a partir de um olhar para essa relação existente com a biodiversidade. Então, para resgatar esse olhar, né? Para o cuidado, esse olhar para o agora, esse olhar para a terra. Né? Então, não é só discutir a mãe natureza, a Pachamama, sujeitos de direito, mas
no dia a dia também, né? E no dia a dia de 99% das mulheres, né? A Nancy Fraser e outras teóricas feministas têm um manifesto que elas falam por um feminismo para 99%, né? Um feminismo um pouco mais radical, anticapitalista, etc. e tal, mas tem uma questão importante que elas colocam, que é visibilizar que a discussão, ou quando nós tomamos em conta essa discussão de gênero, nós precisamos fazer essa discussão a partir de um olhar para todas, e não só para nós, né? Classe média, brasileira, ou intelectuais, né? Então, como é que nós podemos abrir essa discussão e como é que, em termos jurídicos, né, isso pode se dar? Né? Como é que eu vou dizer, olha, peraí, né? E vou te dar um exemplo de invisibilizar. Eu tenho uma aluna que fez uma iniciação científica comigo, extremamente gracinha, muito querida, né? E interessante, né? Já estou do feminismo, né? Que a gente fala, aí é gracinha, é feminina, é bonitinha, não. E poderosa, né? Poderosa, isso Então, aí. a Gabriela Martins, ela discutiu a questão das marisqueiras e ela fez um levantamento das RESECs, né, e dos conselhos deliberativos. RESECs, gente, para quem não sabe, são as reservas extrativistas. E ela olhou para esse tipo de unidade de conservação, em que nós temos a conservação da biodiversidade e a possibilidade de pessoas vivendo, então, convivendo, conservando essa biodiversidade e vivendo a partir, né, do que se produz ali. E ela fez um levantamento, um grande levantamento dos conselhos deliberativos, porque nas RESECs existe esse conselho, né, e eles decidem como é que vão ser tomadas, como são tomadas as decisões ali. Então, nós tínhamos aparecendo, né, pescadores, pescadoras, em algumas marisqueiras. E o ICMBio, há alguns anos agora, acho que ano passado, há 2 anos atrás, resolveu mudar essa composição, dizendo sociedade civil, órgãos do governo. Então, você tirou a identidade, né? invisibiliza, você não consegue mais identificar. Você conseguia Claro, no início e agora claro. você não consegue mais. Então, assim, você percebe também uma São política de governo pequenos atos. com pequenos atos, mas que você vai perdendo o fio da Sim, meada. Né? sim, E nós não sim, podemos claro, perder esse fio da meada, porque é claro, isso que claro. dá justamente, que tece, né? Uma grande Sim, colcha de solidariedade que nos une, que nos faz caminhar juntas. Então, eu acredito que isso é muito importante, nós começarmos a olhar e buscar dar voz, né? E dar visibilidade a essas mulheres que vêm construindo práticas no seu dia a dia de conservação da biodiversidade. E aí é uma gama imensa, né? Porque nós falamos de marisqueiras, como eu disse, mas nós também vamos ter a mulher indígena, né? Nós também vamos ter a mulher quilombola, né? As faxinenses, sim, para falar daí, né? O professor Marés sempre sim, fala sim, das faxinalenses e sim, categorias que nós acabamos olhando para elas como eles, né? Mas sim, dentro deles é também verdade. existem elas, né? Claro, claro, com certeza. A sua fala, gente, bom, todo mundo já sabe que eu sou fã incondicional das minhas amigas, mulheres poderosas como você. Você só, que é uma mulher extremamente competente e extremamente meiga, tem essa sua fala suave, gostosa de se ouvir, mas que é uma guerreira que luta muito. E aí várias coisas me passaram pela cabeça enquanto você falava. Eu pensei antes que absurdo a gente chegar ao ponto de ter que fazer. Uma vez a gente fez um encontro, até não vou nem falar onde, eu ia falar, mas melhor não falar, onde nós trocamos sementes crioulas orgânicas. Entre nós éramos um grupo de advogados e alguns outros profissionais de outras áreas, mas a ponto de a gente ter que fazer uma coisa, parece que a gente estava fazendo uma coisa errada, porque a gente estava trocando sementes crioulas. Então, olha a inversão de valores, né? Sei lá, eu pensei em uma Não, monocultura e é muito generalizada, né? interessante. Não, e é muito interessante porque, assim, quando nós olhamos, né, até, por exemplo, eu olhando para os Estados Unidos, né, e pensando hoje também epicentro
da Covid, né? A história da Apple Pie, né, era justamente essas feiras onde existiam as trocas de sementes, né, entre os agricultores. Então, é muito interessante como vai se pervertendo, né, ao longo do tempo. E eu acredito que ter esse resgate, essa questão de ressignificação de papéis, enfim, dos saberes, para que a gente possa pensar numa economia, para que nós possamos realmente redefinir, né? Redefinir prioridades. Acho que o Covid, essa grande questão. Quais as prioridades hoje? Né? E eu acho que talvez a nossa prioridade enquanto jurista, enquanto mulher, é dizer nem mais morte. Então, como é que a gente vai poder diminuir o número de mortes, né? Nem mais uma violência, né? Então, como é que a gente dá suporte para as mulheres que estão sofrendo ou que estão nessa posição de violência, né? Com certeza. Nem mais uma desempregada, né? Como é que nós fazemos essas redes, né? Então, eu acho que vai ser muito importante mesmo nós pensarmos em redes de apoio para além de imaginarmos. É óbvio que o papel do Estado é fundamental. É óbvio que nós não estou com isso minimizando e dizendo, olha, não, é o indivíduo, entre aspas, a culpa é do indivíduo, ou tomando uma vertente liberal. Não, o papel é do Estado. Mas quem é o Estado? O Estado somos nós. O Estado somos nós, então, o Estado somos nós. Então, o Estado... e é importante que talvez essa ruptura ou essa fragmentação que ocorreu na sociedade brasileira, que a gente vai ter que lidar com isso da melhor possível, e lidar com isso da melhor maneira possível é pensar de assegurar vidas e não na adoção de uma política que aí nós poderíamos classificar de uma série e aí juridicamente de adjetivos, né? Adjetivos pejorativos, né? Adjetivos complexos, né? Tem muita gente vão desde falando necropolítica, genocídio, etc. e tal. Enfim, né? Só para dar nome aos dois. Sem dúvida. Tem muita gente falando aqui, te elogiando muito. O Jonas mandou um abraço. A Vivi falou, adorei a camiseta, para quem chegou depois, uma homenagem a todas as mães, inclusive as mães de bichos, né? Como eu. A Fauzi mandou beijo, a Babi mandou beijo, a Frota Iduína, ela escreveu, excelente, professora Solange, parabéns pela discussão. A Gisele está dizendo, a diversidade é uma riqueza, sem dúvida, nós somos um dos países mais biodiversos do planeta, né? Sócio biodiverso, sim, estamos entre os 17 mega biodiversos, né? Aliás, o Marcelo... eu publiquei junto... Opa, desculpa te interromper. Não, imagina. Agora, só vou terminar aqui, então, para o pessoal não ficar triste comigo. O Marcelo também deu os parabéns, a Carol também, a Gabriela, a Gisele falou, nós precisamos sair do anonimato. E a Maria, chega de abafar as mulheres, e elas estão aplaudindo, várias pessoas estão aplaudindo. Diga, minha amiga, desculpe que eu te interrompi. Não, falando de mega biodiversos, né? Nós somos 17 países mega, né? Desses países mega biodiversos, e recentemente nós publicamos um livro, né? Eu, a professora Márcia Leuzinger, o professor Paul Martin, da Universidade de New England, e o Gabriel Coutinho. Então, nós organizamos um livro falando sobre justamente a mega biodiversidade, países mega biodiversos, né? E uma comparação entre Brasil e Austrália. Então, foi bem interessante. Está bem interessante o livro para quem quiser. Está em inglês. E a gente consegue pela internet isso? Já foi publicado? Consegue. Nós fizemos o lançamento até com um webinar por conta da Covid, né? Nós iríamos fazer um lançamento presencial e também ainda não recebi a minha versão papel, só do e-book. Não chegou. Legal. E qual é a editora, minha amiga? A Routledge. Legal. Vamos procurar.
Bom, isso você comentou um pouquinho, né? Bom, gente, eu não falei no começo, às vezes eu não tenho uma lógica, uma regra. Tem uma lógica, mas não tem uma regra. Hoje eu não falei da Constituição, mas a gente tem a nossa Constituição cidadã, que muito nos orgulha e pela qual devemos lutar e defender a Constituição. E ela fala lá no seu artigo 225, ela determina que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo. Não só das presentes gerações, não só da Maria Eduarda e do Cauã, que já estão aqui, mas das crianças e das pessoas que nascerem depois, das futuras gerações, e tem essa visão ampla, né? Quando eu falo das pessoas, eu sempre penso nos animais. Mas, enfim, o parágrafo 1º, inciso 2º, fala especificamente em preservação da diversidade e daí fala especificamente da integridade do patrimônio genético do país e determina a necessidade de fiscalizar entidades de pesquisa e manipulação do material genético. Então, aí nós temos um mundo de questões para discutir. E em 92, a Solange falou antes, inclusive a Solange fez parte da Eco 92, né? E aí pode falar um pouquinho, que é isso que eu vou te perguntar agora. Sobre a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que adveio aí, um tratado da ONU, adveio da Eco 92, e tem esses aspectos, né? A conservação, o uso sustentável e até parece-me que talvez a gente já tenha falado um pouco, mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa questão. Então, não só da preservação, mas também da conservação, do uso sustentável e principalmente da repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização desses recursos genéticos, né, Sô? Para a gente simplificar e contar para as pessoas o que significa isso, me ajuda, professora Solange, por favor. Ajudo. Então, quando a gente está falando da conservação, né, são 3 os grandes objetivos da Convenção da Diversidade Biológica. E a Convenção da Diversidade Biológica, a gente fala CDB, né? No juridiquês do direito ambiental tem muitas siglas, mas a CDB, então, a diversidade biológica, ela traz 3 grandes pilares, né? 3 grandes. Ai, essa nossa internet que não nos ajuda. Só um pouquinho. A Maldi está falando aqui que está falhando e para mim falhou. Você continuou me vendo? Vamos ver. Vamos ver. Eu não te ouvi, cortou aqui. Fala alguma coisa aí. Vamos ver. Não está ouvindo? Oi, oi. Vamos ver. Que engraçado, não consigo mais te ouvir. Vocês estão ouvindo a Solange, gente? Porque eu posso derrubá-la e chamá-la de volta. Vamos ver se ela vai ouvir a gente. A live tem isso, né? Acontecem essas coisas no meio do caminho, mas a gente já resolve. Talvez seja só a internet. Vamos ver. Tirou o fone? Talvez. Vamos ver. Eu não estou te ouvindo, não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo a Solange, gente? Só responde. O Jaboatão pode... É isso, gente? Tá, caiu. Eu já chamo de novo. Não tem problema. Isso é fácil. Se todas as coisas da vida fossem fáceis assim, né? Vamos lá, Solange. Solange. Aqui, já vai voltar. Às vezes a internet falha. O bom é que eu consegui manter as perguntas de vocês aqui, os comentários. Vamos ver. Ah, Maldi, tá dizendo que vê o áudio, mas não ouve, falha muito. Pois é, minha amiga. Ana Cristina também. Obrigada pelo retorno aí. Agora ela vai voltar e aí já vai dar certo. Espero, né? Vamos ver. Acho que sim. Às vezes a internet faz dessas, né, gente? Nos prega umas peças assim. Vamos ver. Solange está entrando de novo e a gente já continua. Oi para Lana, Gabriela, Ali. Aí, ó, a Sô voltou. Será que tá ouvindo agora? Deu? Acho que sim. Vamos ver. Já vai estabilizar, porque acabou de conectar.
Às vezes a internet faz essas coisas com a gente, por mais que os planos sejam bons e fibra ótica, aí acontece, não tem jeito. Vamos ver, tá voltando, tá voltando. Inclusive, deixa eu ver, será que eu derrubo a Solange de novo e tento... Aí, agora acho que vai dar, só. Ai, dedos cruzados. Agora que ela ia falar sobre a Convenção sobre Biodiversidade. Voltou, eu acho. Vamos ver. Não sei se é a minha internet, pode ser, né? Tá ouvindo só? Vamos ver. A gente não te ouve. Eu não ouço você. Pessoal, vocês estão ouvindo a Solange? Estão me ouvindo? Por favor, nos ajudem, nos deem aí um retorno. Só para a gente saber. Que engraçado, né? Tava ouvindo bem até agora. Fala alguma coisa aí, Sol, por favor. Vai falando aí com a gente. Acho que não, né? Eu acho que eu vou te derrubar e vou te chamar de novo, tá? Espera só para a gente tentar de novo. Porque agora que ela ia não, ela vai, né? Se Deus quiser vai dar certo para ela. Deixa eu achá-la aqui, para ela falar para a gente. Ah, legal, obrigada, Jabotão. O Jabotão está dizendo que estão me ouvindo, mas não ouvem a Solange. Obrigada, Ana. Legal, já vai resolver. Gabriela, só não escuto a Solange. Tá, legal. Já deve voltar. Obrigada, Amy Duarto. Já deve voltar. Conectando agora. Vamos ver, dedos cruzados. Deu certo? Ah, deu certo. Que bom. Obrigada, Maldi. A Maldi também está falando. Então, é a internet. Relaxa, minha amiga. É assim mesmo. Agora dá para ouvir. Dá para ouvir, né, pessoal? Fala aí alguma coisa sobre. Tá, legal. Então, eu te perguntava sobre a Convenção sobre Biodiversidade. Isso, legal. Tô ouvindo bem. Agora tá todo mundo fazendo um positivo aí. Obrigada, gente. Legal. E aí, a gente então estava falando, só para voltar, né? Não só da proteção, da preservação em si, mas da conservação, do uso sustentável da biodiversidade, mas também não basta só usar, é preciso que haja uma distribuição equitativa dos benefícios que advêm desse uso. Mas isso pode parecer um pouco difícil para as pessoas, aí eu pedi para você explicar para a gente, tentar simplificar isso, por favor. Eu até vi que a Gabriela entrou, a Gabriela que eu citei o trabalho dela das marisqueiras, né? Então, ai, que linda! Ela me ajudou aqui com o som. Obrigada, Gabi. Parabéns pelo trabalho. E, bom, eu dizia que a CDB, Convenção da Diversidade Biológica, tem 3 grandes objetivos, pilares, né? Estratégicos. Vamos falar da conservação da diversidade biológica, do uso sustentável e, por outro lado, da repartição justa e equitativa dos benefícios que decorram do uso dos recursos genéticos, né? Da biodiversidade, para a gente ser mais sistemático, né? Para sistematizar. Quando nós falamos da conservação, fundamentalmente, a gente vai falar a grande estratégia, né, do que internacionalmente se chama áreas protegidas, né? Então, vamos criar áreas protegidas, vamos criar no Brasil, ou trazendo para a Constituição brasileira, os espaços territoriais especialmente protegidos, e a partir daí nós vamos assegurar, então, in situ, essa conservação. Mas dar essa conservação ex situ, jardins botânicos, com os bancos de dados, né? Então, fica nesse sentido aqui colocado uma grande estratégia, vai ter, enfim, se desenrolar, também tendo problemas e questões de overlapping, né, ou de sobreposição de terras indígenas ou terras quilombolas com unidades de conservação. A segunda estratégia, vocês ainda estão me ouvindo? Porque eu congelei sim. Aqui. Eu continuo. Não, eu estou ouvindo, eu acho que sim. Talvez a imagem tenha congelado, mas é a internet que não está tão boa, mas fica tranquila, pode ir falando. Vocês estão ouvindo, né, pessoal? Vamos ver. Pode falar. A gente tá... Eu tô te ouvindo, agora vamos ver. Deu uma travada. Tá ouvindo, Sô? Não dá para ouvir o som de novo. Ai, que pena. Vamos ver, vai falando aí.
Gente, eu não estou ouvindo a Solange. Vocês estão ouvindo agora? Só eu que não? Se eu não ouvir, depois quando gravar não vai dar certo, hein? Ai, que coisa. Espera aí, vamos ver. Será que vai melhorar? Vai falando comigo, por favor. Não, não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? Eu acho que eu vou ter que derrubar a Solange de novo e chamar de novo, porque senão a gente não está ouvindo. Às vezes isso acontece. É uma chatice, né, gente? Corta a nossa linha de raciocínio aqui. Eu vi que a Sônia Widman entrou aqui, nossa amada amiga, um beijo. E muita gente está mandando mensagem. Inclusive, gente, esse assunto que a Solange está falando agora vai ser o tema que a Maldi, que está aqui conosco, vai falar logo mais no evento da OAB. Solange, minha querida, fale comigo, vamos ver se agora deu. Agora deu? Ai, eu não escuto, gente. Agora deu. Acho que é o sinal mesmo. Agora deu. Tá. É o sinal. Você precisa... O teu sinal? Eu não sei. Eu não sei. Para mim parece que é o seu, mas você continua me vendo? Eu não sei. Mas olha lá. Vamos só recapitular um pouco, porque perdeu, né? Por favor. Perdeu, mas e aí eles ouviram. É uma questão da conservação com a grande estratégia de áreas protegidas para conservação in situ e com a questão dos bancos de sementes, bancos de dados, enfim, para dando, né, a conservação ex situ. Quando sustentável, né, algumas dinâmicas de transferências de tecnologia, questão até da tecnologia, e com ela veio até o protocolo de Cartagena, né, para regular o quê? Para regular todas as questões voltadas aos organismos vivos modificados, que sentam aos OGMs, mas tem uma classificaçõezinha um pouquinho diferente. Mas bom, vale a pena entrar nesse âmbito agora, mas só para dizer para vocês que o protocolo de Cartagena também se aplica aos organismos vivos modificados e coloca e traz com ele o princípio da precaução. Né? O Brasil é signatário, então, olha, CDB, né? 1992, Convenção da Diversidade Biológica de Cartagena, 1996, né, foi negociado. E aí a terceira parte, ou terceiro pilar da repartição, do uso ativo e repartição dos benefícios, só ocorreu em Nagoya, em 2010, em outubro de 2010. Né? E a gente fala o protocolo de Nagoya. Né? Aliás, os protocolos, né, que são os filhinhos das mães, das convenções mães ou das convenções umbrellas, né, que fazem um chapéu, que vão discorrer sobre os grandes princípios, as grandes definições, eles vão tratar peculiaridades. Então, a Convenção da Diversidade Biológica tem 3 protocolos. O protocolo de Cartagena sobre biossegurança, o protocolo de Nagoya sobre o regime, que em inglês é ABS, Access and Benefit Sharing, então acesso e repartição de benefícios, uma repartição justa e equitativa, e o protocolo de Kuala Lumpur sobre responsabilidade. E aí, né, o Brasil negociou, e é muito interessante, porque eu tinha amigos nessa negociação, e eles me disseram que o Brasil colocou muita pressão, né, o governo brasileiro na época, para que se negociasse, né, o protocolo de Nagoya, né, e disse, olha, nós assinamos um, vocês assinam outro, vai assinar Kuala Lumpur ou vai assinar Nagoya? Ou vai assinar... Então, teve uma grande negociação nessa arena internacional e, por fim, o Brasil assinou, mas não ratificou. A gente está agora num processo de ratificação do protocolo de Nagoya. Ele foi agora... Eu não ouvi mais, não sei vocês. Vamos ver, vai falando. Cortou aqui. Tá, estão ouvindo, pessoal? Eu acho que é o fone o problema, hein? Será? Cortou? Cortou. Você falava do protocolo. Será que o fone? Eu tirei o fone.
Cortou. Do Sem o protocolo fone de dá para Nagoya. ouvir bem. Nagoya Isso. passou. Tá, então tá bom. Então, o protocolo de Nagoya agora, pelo trâmite para vir a ser ratificado, né? Ele passa pela Câmara, passa pelo Senado. Então, foi aprovado na Câmara e agora está no Senado, né? Então, existe uma grande probabilidade, possibilidade de que esse protocolo venha a ser ratificado pelo Brasil. Por que isso é importante? É importante porque quando nós estamos falando de acesso aos recursos genéticos, a gente já tem 100 e tralalá, são 192, 184, enfim, é bastante, que já ratificaram. Então, o Brasil, ele sempre foi um grande player, ele sempre foi um grande ator né, na arena internacional, na discussão de biodiversidade, ele tem uma mega biodiversidade. Então, ele não pode estar fora do jogo. Né? Claro. Embora seja difícil jogar o jogo nesse momento, enfim, pensando que a Terra é plana e outras coisas mais. Mas, bom, vamos passando essas discussões. O importante é estar fazendo parte. Né? E também por quê? Né? Porque o protocolo de Nagoya, ao mesmo tempo, juridicamente, a gente vai falar, bom, por que é importante eu poder ter acesso a esses recursos genéticos? Por que é importante unido tudo isso? No âmbito jurídico, a gente sabe. Né? Quem está fazendo pesquisa, sem pesquisa, vão querer uma segurança jurídica para poder trabalhar. E, ao mesmo tempo, né, porque tanto a convenção quanto o protocolo também tocam na questão do quê? Dos direitos das comunidades tradicionais. Então, eu tenho que ter um consentimento para acessar quando eu tiver um conhecimento tradicional associado a esse patrimônio genético. Então, tem todas essas questões que são importantes na mesa e que, ao ratificar, a gente acaba fazendo parte do que está hoje internacional. E não está fora do jogo, tem a questão de segurança jurídica, etc. e tal, e começa a participar de todas essas inovações, de todas essas novidades que estão rolando em termos desse controle, de como é que vai ser esse acesso, como é que vai ser essa repartição de benefícios, ela vai ser monetária ou não monetária. Mas, né, diria no Sul, né, também tem uma vírgula. É certo que o protocolo de Nagoya por si só, não é só ele que vai assegurar esse consentimento prévio, livre, esclarecido, informado das comunidades tradicionais. Nós já ratificamos, né, a Convenção 169 da OIT. Então, o olhar para o direito internacional, ele é um olhar que ele tem que observar quais são esses tratados, quais são essas convenções que o país é parte, que o país ficou, quais são as obrigações e os compromissos assumidos. Né? E não pode ser simplesmente, tudo bem, eu vou denunciar. Ok, sai do acordo de Paris. Ai, de novo, não estou ouvindo a Solange. Que dó. Oi, Sô. Não. Espera um pouco, que já estabiliza. Eu não sei por que isso acontece, é só para testar os nossos nervos, hein? Eu não estou mais ouvindo. Vai falando aí comigo para eu ver se voltou, por favor. Fala com a gente. Não, não dá para ouvir. Ai, que dó, que raiva. Hoje foi difícil, né, gente? Sabe que acho que esse horário é pior do que o das 18 horas? Eu não estou ouvindo. Agora me contem, vocês estão ouvindo a Solange? Porque daí eu acho que eu vou ter que derrubá-la e voltar. Ou que de repente agora, ó, tá dando aí um giro e vai. Ó, voltou, vamos ver. Fala alguma coisa só. De repente. Não, ela tá falando lá e a gente não tá conseguindo ouvir, né? Vocês estão conseguindo ouvir, pessoal? Contem aí pra gente, por favor. Um monte de gente entrou aqui, deu oi. O M. Duarte, ele passou o link do livro
que a Solange coordenou, que é o Achieving Biodiversity Protection in the Mega Diverse Countries. Muito legal, que ela fez com a Márcia Leuzinger, que é nossa amiga também da Prodab, os nossos amigos da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil. Eu acho que eu vou te derrubar e vou te chamar de volta, porque a gente não está te ouvindo. Mas eu já te chamo, não tem problema. Espera aí, vou desligar na sua cara de... E aí o M. Duarte passou aí o contato do livro da Solange para a gente. Vamos ver, vou chamá-la de volta só para a gente encerrar os nossos minutos finais. E que mais? A Ana, Cristina, Gabriela, Márcia, o M. Duarte, a Ana já falei, a Maldi, a Gisele está dizendo excelente temática, parabéns pela live. Obrigada, uma pena esses problemas da tecnologia. Acho que dá para ouvir agora. Foi, eu tirei da rede e estou no 3G do meu celular. Legal. Vamos ver se melhora. Pode ser. A gente só tem 7 minutos, teste, só para a gente concluir, né? É uma pena que cortou, né? Então, só para a gente concluir, eu acho que isso é muito importante dizer, né? O Brasil pode, nesse momento, decidir sair de vários tratados, de várias convenções internacionais ambientais. Tá? É uma decisão equivocada. Que dó. É uma decisão o quê? Cortou. É uma decisão equivocada. Equivocada, sim. Tá? A União Europeia acabou de lançar nesse ano um pacto verde. Tá? Neste pacto verde, ela anunciou essa semana que vai colocar uns direitos de fronteiras, ou seja, em palavras muito claras, vai ter taxa para produtos entrarem na Europa e produtos que não respeitem o meio ambiente. Para nós, que somos um país grande exportador de commodities, entre outros, isto nos coloca um desafio muito grande. Né? Linkando com o que você disse no início da nossa live, né, Ali, sobre a nuvem de gafanhotos, sobre a quantidade de agrotóxicos utilizados, né? Nós continuamos nos envenenando com muitos agrotóxicos no Brasil. Entretanto, isso existe uma ponta na agricultura, quando eu digo uma ponta, uma liderança para a transformação dessa agricultura em uma agricultura verde, em uma agricultura sustentável. E se nós não dermos esta guinada, o pós-Covid vai ser mais complicado ainda, porque embora não exista unanimidade entre os 27 países europeus para a composição desse pacto verde, existe sim uma condicionante de toda a ajuda que virá a ser dada e desse empréstimo que foi anunciado, acho que foi ontem ou antes de ontem, enfim, que é muita coisa que a gente lê, mas como condicionante à transição para energias renováveis, etc. e tal, né? Então, a sustentabilidade, tal qual as questões de gênero, as questões de raça, ela vai estar na pauta. São 3 questões extremamente linkadas, interrelacionadas, que vão fazer parte da pauta do dia para que os países saiam dessa crise, para que as sociedades repensem o seu modo de viver. O pós-Covid, então, né, era o que eu gostaria de pensar nessa nossa reflexão do pós-Covid. Claro. Senão a gente vai perder o bonde, como se diz no dito popular, mais uma vez, né? E, na verdade, eu tenho certeza que você concorda comigo, esses documentos todos, eles deveriam ser para nós muito bons, porque se nós somos um país mega biodiverso, ótimo, nós temos a riqueza natural. Gente, vamos usar de forma inteligente, racional e sustentável para que a gente seja realmente investir em ciência, em pesquisa, em tecnologia,
e usar de forma racional e adequada os recursos naturais, né? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que está na hora de pensarmos, de montarmos talvez um think tank, sabe? Vamos montar e colocar estratégias. Olha, esta pode ser estratégia. Os cenários são esses, as estratégias são essas. Agora, governos, sociedade, pessoal, mãos à obra e vamos à Com luta, certeza, né? com certeza. Na verdade é isso, todos juntos, né? Estratégias, definir estratégias. Estou anotando aqui, porque a minha cabeça fica a milhão, porque a gente precisa se unir para defender a natureza, mas defender a sociobiodiversidade é defender a nós mesmos. São os filhos da Solange, olha a Laura, minha sobrinha, dando um tchau aí. São as crianças que estão nascendo agora e as que virão, né? A gente tem sim um grande potencial para nos desenvolver realmente de forma sustentável para sermos uma grande nação. Minha amiga, que orgulho de você. Desculpem a internet, as internets, né? Isso acontece, é normal. Isso acontece em todas as lives, é muita gente usando ao mesmo tempo, né? E aí acaba falhando. Muita gente mandou beijo para você. A Maldi mandou um grande abraço. Ela disse que ela está com muita saudade de você. E eu convido a todos a participarem da live com a Maldi logo mais às 18 horas da OAB. O Jaboatão Pode Mais, falando que você é show. Muita gente te elogiando. Eu agradeço imensamente a nossa amizade, antes de tudo, né? A Prodab, que nos possibilitou esses contatos e essas professoras maravilhosas que eu tenho a alegria de chamar de amigas. Eu sempre aprendo muito com você. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma outra live para continuar falando de outros temas relacionados a isso. Quem sabe no futuro. Com certeza, E com uma internet que com nos certeza. ajude. E sobre mulheres, especialmente em tempos sobre Covid. 2 minutos. Eu também acabei de publicar um artigo que sabiam num livro que está por aqui. Mostra pra gente. Tá? As consequências da Covid no direito brasileiro. Puxa, que legal. Tá? Então, saiu um artigo sobre direito a Covid-19 à luz do direito ambiental e vai sair em breve. Esse eu escrevi com a Márcia Eleusinger, um outro que eu escrevi com a professora Andréia Reginato, da Federal de Sergipe, sobre em tempos de Covid, a questão de gênero não é mimimi. Joia. Tá? Então, esse está joia. A gente tem que fazer essas discussões e é agora. Com certeza, com certeza. As mulheres têm que se unir. A gente aprendeu que a gente não precisa brigar, a gente tem que se unir. Tem que se unir, inclusive, aos homens de bem, né, que estão conosco. Gente, hoje que dia é hoje? Quarta? Eu tô perdida. Domingo nós vamos conversar. Domingo nós vamos conversar com a Francelise Dil, nossa amiga também da Prodab, mestre pela UFSC, sobre a proteção das zonas costeiras. Eu vou encerrar, porque senão eu não consigo salvar. Minha gratidão, muito obrigada. Obrigada a todos e todas e todes que estiveram conosco. Temos que nos unir para proteger a nossa natureza e também cuidar das pessoas, né, Sô? Muito obrigada, minha amiga. Um beijo. Gente, cuidem-se. Fiquem em casa. Quem puder, quem não puder, use máscara, álcool gel ou água e sabão, mas, por favor, cuidem-se. Obrigada, tá? minha amiga. Um beijo. Fica bem. Até. Brigadão. Gente, valeu. Obrigada pelas participações. Um beijo. Desculpem que eu não consegui ler todas, tá? Um beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.